Pessoal, é isso mesmo que está no título aí. Deus não ouve pecadores. E quem está falando não é quem está aqui, né? Quem vocês estão assistindo, mas é a própria palavra de Deus. Quando a gente vê lá em João, capítulo 9, versículo 31, diz assim: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Se você olhar esse trecho isoladamente, você talvez pense assim, ué, mas a Bíblia não diz também lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Então, como que você está dizendo que Deus não ouve pecadores? Não parece contraditório isso? Então, vamos lá. Eu preciso completar essa reflexão, né? Se a gente pensar que, de fato, todos nós somos pecadores, e olhando isoladamente essa passagem em João 9,31, a gente se questiona, poxa, então Deus não ouve minhas orações porque eu sou pecador. Né? Isso está muito claro, né? nessa passagem, dizendo que Deus não ouve pecadores. Porém, meus irmãos, não é para você se desesperar. Aqui, na verdade, se refere àqueles que permanecem no pecado, não àqueles que são pecadores, porque todos nós somos pecadores. Quando a gente vê lá em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então, meus irmãos, o que a gente pode entender aqui dessas passagens, né? Quando em João 9,31 diz que Deus não ouve pecadores, está se referindo àqueles que permanecem no pecado. Se você hoje é um cristão, busca viver conforme a palavra de Deus, busca fazer a vontade de Deus, né? E aí continua dizendo aqui, Deus ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. A vontade de Deus sobre todos nós pecadores é que nós confessemos os nossos pecados, que nós deixemos a prática do pecado. Não quer dizer que a gente vai deixar de ser pecador, porque todos nós já pecamos. Mas o fato de sermos pecadores não nos legitima, não nos dá o direito de permanecermos no pecado. Porque uma vez que a gente conhece a Cristo, e aí é muito claro em 1 João 3, diz assim no versículo 6, todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Se você conhece, se você já viu a Cristo, se você conhece a Cristo verdadeiramente, você não vai querer permanecer no pecado. Mas se você ainda permanece em algum pecado, eu tenho certeza de duas coisas. Uma, você ainda não confessou o seu pecado. Porque aquele que confessa o pecado e o abandona, alcança a misericórdia de Deus, alcança a cura de Deus. Né? Em Tiago 5,16 fala sobre isso, na parte A. E é interessante, eu quero encerrar com Tiago 5,16, porque na segunda parte desse versículo diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Ou, em outras versões, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E o que isso quer dizer? Então, a oração do justo é ouvida, né? Diferente da oração do pecador, né? Daquele que está no pecado, lá em João 9,31 diz que aquele que é pecador, ou seja, aquele que está praticando o pecado intencionalmente, repetidamente, a esses Deus não ouve as suas orações. Mas aqueles que confessam os seus pecados uns aos outros e abandonam, esses alcançam a cura de Deus sobre o seu interior. E aí sim, a partir daí, a oração dele se torna uma oração poderosa e eficaz. Meus irmãos, essa reflexão que eu trouxe é para te fazer uma provocação. Não é para te trazer uma acusação. Mas se você hoje está tendo dificuldade em alguma área da sua vida que é um pecado, que você está infringindo a lei do Senhor, como diz em Romanos 3:23, confesse o seu pecado a alguém de sua confiança, alguém que você tem como referência na caminhada cristã, alguém que você sabe que você vai poder confiar
nessa pessoa e vai poder contar com a ajuda dela. Confesse seu pecado. Não tenha vergonha. Tenha vergonha de permanecer no pecado. Não tenha vergonha de confessar o seu pecado e abandoná-lo. Porque se você fizer isso, meu irmão, quando você orar, você vai ter a sua oração ouvida por Deus. Agora, se você permanecer no pecado, você não terá suas orações ouvidas por Deus. Que Deus te abençoe.